Olá, meu irmão, minha irmã, em Jesus Cristo, saúde e paz no Senhor, graça da parte de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos iniciando este vídeo aqui com o objetivo de dar para você princípios de liturgia do culto reformado. O objetivo deste vídeo é tentar oferecer para você informações preliminares acerca de como é a liturgia, o que é a liturgia do culto presbiteriano, como ele se compõe, e também oferecer para você subsídios a fim de que você tenha condições de participar da liturgia da igreja por meio deste processo de aprendizado que nós vamos tentar desenvolver por aqui. O material que nós vamos utilizar é, na verdade, uma apostila que foi preparada pelo reverendo Onésio Figueiredo. Ele já é falecido, ele era secretário de Educação Cristã do Presbitério da Casa Verde, em São Paulo, e eu fiz, então, esta adaptação, exatamente com o objetivo de que nós conversemos um pouco a respeito da questão de liturgia. E quando você pensa em liturgia, você deve se lembrar que as igrejas reagem de maneira diferente no culto. Algumas cantam bastante e têm pouco tempo para a exposição da palavra de Deus. Outras são igrejas que dependem da revelação que os seus anciãos têm, especialmente algumas, como a Congregação Cristã no Brasil. E você tem, então, diferenças de manifestação cultica. O que caracteriza, de fato, a igreja reformada, a igreja presbiteriana? Vamos começar pensando aqui que o culto reformado ele é visto da seguinte perspectiva. O culto é uma interação entre Deus e o seu povo exclusivo, justamente para que ele seja glorificado, não apenas Deus o Pai seja glorificado, mas Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, o culto existe para a renovação, para a reafirmação de tudo quanto Deus oferece no pacto da graça em Cristo Jesus. Se você se lembrar, o Antigo Testamento apresentava a teofania, o aparecimento de Deus de diversas formas, por muitas formas, inclusive pela profecia, mas ele se apresentava no Antigo Testamento como Javé. Eu sou o que sou, não é verdade? Embora nós tenhamos várias profecias indicando Jesus Cristo no Antigo Testamento, na verdade nós vamos encontrar apenas essa manifestação de cristofania no Novo Testamento, quando a presença de Jesus Cristo é real. E todos os apóstolos e escritores do Novo Testamento vão apresentar Jesus Cristo como o centro do culto, ou o mediador do culto. Isso significa que quando cultuamos a Deus, não usamos mais os símbolos do Antigo Testamento. Nós usamos a Jesus Cristo como o mediador do culto e utilizamos também a pessoa do Espírito Santo como aquele que está nos nossos corações e no coração de Deus. E por conta disto, é o que vincula o crente com o Senhor. Então, quando pensamos aqui no culto reformado, nós temos que definir logo de começo que culto é serviço. Culto é serviço sagrado a Deus e culto é um dever do cristão. O cristão deve cultuar o seu Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E liturgia é exatamente a dinâmica desse culto.
é a forma como nós apresentamos esse serviço dentro de uma estrutura que tem um andamento lógico, que tem um andamento copiado das Escrituras e tem partes distintas. Esse processo de estrutura, andamento e partes da dinâmica do culto se denomina liturgia. Pois bem, pensando aqui, então, no objeto do culto, eu tenho que me lembrar desse aspecto doutrinário do culto. A gente se orienta justamente para falar sempre com o Pai em nome de Jesus, não é verdade? Mas quando você considera que as três pessoas da Trindade são iguais em essência, são iguais em virtudes, são iguais em competências e se diferem apenas pelos ofícios que exercem, nós temos que nos lembrar, então, de onde é que a gente tira a ideia de que nós adoramos a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo. Vamos começar com a afirmação bíblica de que as três pessoas divinas são citadas juntamente na grande comissão, em Mateus 28, 19, e na bênção dada à igreja de Corinto, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, não é? No capítulo 13, versículo 14. Aliás, esta doxologia, esta forma de cumprimento dos irmãos de Corinto, é a forma como nós utilizamos até hoje no final dos nossos cultos. A graça do Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito são os elementos que a gente invoca, que a gente pede a Deus, não é? Ou deseja que os crentes recebam, a gente utiliza esta fórmula de 2 Coríntios 13, 14. Então vamos nos lembrar que a Bíblia afirma que o Pai é Deus. Nenhum de nós tem essa dificuldade. O Filho é Deus. Nós também pregamos a Cristo não como um Deus menor, mas como o Deus mediador, o Deus salvador, o Deus Senhor de todas as coisas. E também nós temos que honrar a ideia de que o Espírito Santo é Deus, porque ele tem resoluções, ele decide, inclusive é ele quem derrama sobre os crentes os dons espirituais, de maneira que, especialmente no culto, nós temos a possibilidade de assistir, de ver, presenciar algumas pessoas com esses dons. Dons de liderança, dons de oração, enfim, diversos. E você tem que se lembrar que, embora existam três pessoas, biblicamente falando, tudo é um Deus só. E é esse Deus triuno, não é, na sua consensualidade trinitária que nós adoramos. Já comentei que as pessoas divinas são de mesma substância e já comentei também que as pessoas só são reconhecidas de maneira diferente por conta das peculiaridades individuais. O Pai planejou e criou todas as coisas, o Filho é o mediador de todo o processo de criação, é o Senhor encarnado, é o Salvador, é o Redentor, é o sacrifício vicário, é o Senhor sobre todas as coisas. O Espírito Santo é o Deus Consolador, o Deus presente na vida do crente, o Deus que distribui dons, o Deus que consola o crente, o Deus que convence o não crente, e ele está presente no culto, ele está presente na vida como selo de Deus. Então, se nós começarmos a pensar no objeto de culto, nós veremos que é Deus na sua consensualidade trinitária. Não é verdade? Quais são os elementos de culto que nós devemos obter da Bíblia? O primeiro deles é a palavra de Deus. A palavra de Deus é central no culto reformado, porque ela é a revelação inspirada de Deus e, no processo de cultuarmos a Deus, nós lemos a Bíblia, fazemos leituras da Bíblia, seja por uma pessoa só, seja por leitura alternada, seja por uma leitura conjunta, enfim, nós lemos a Escritura
E nós procuramos, então, fazer uma exposição fiel à mensagem. Então, este momento da mensagem é o momento em que Deus vem falar conosco por meio da explicação da palavra de Deus. Nós temos os sacramentos, e os sacramentos são o batismo por profissão de fé, o batismo por infância. Nós temos esses dois modelos de batismo que fazem parte do culto. E temos a ceia do Senhor, que também faz parte do culto. E esses sacramentos, eles se caracterizam por serem os compromissos que nós fazemos em resposta à salvação, não é? É o compromisso da aliança, e essa aliança é bilateral. Deus deu a aliança, mas ao mesmo tempo Deus requer que os seus filhos fiquem dentro da aliança. Então, você se batiza uma vez só, não é? Mas a ceia você constantemente repete. O terceiro elemento é a oração. E a oração é a resposta do adorador às proposições, instruções e ordens divinas, bem como o clamor por sua graça. Na oração você tem o expediente da comunhão com Deus, onde a gente pode exaltar a Deus, pode glorificar o seu nome, pode confessar os nossos pecados, pode interceder em favor de outras pessoas, mas ao mesmo tempo é um momento em que nós buscamos a graça de Deus para sair do culto de uma forma melhor do que entramos. É uma forma de nós realmente clamarmos pela graça de Deus para as diversas frentes que existem de desafios para com a igreja, certo? E o quarto elemento de culto são as músicas, salmos, hinos, cânticos. São as expressões poéticas, são as expressões musicais de louvor, ações de graça, súplicas, intercessões e dedicação a Deus. O elemento musical, ele é diferente nas igrejas, mas no culto reformado, ele, em primeiro lugar, é equilibrado com relação às outras partes do culto. Então, eu mesmo sempre tive o aprendizado e o hábito de dedicar 1/3 do culto para a música, 1/3 do culto para a mensagem, 1/3 do culto para orações, leituras bíblicas e explicações rápidas das Escrituras. Então, esses 4 elementos são importantes terem. Quer dizer, você, se não é pastor, não tem a responsabilidade de incluir na sua liturgia os sacramentos, mas certamente a palavra de Deus, a oração e a música, os salmos, hinos e cânticos, você tem que incluir numa liturgia que você desenvolver. Eu tenho aqui agora um quadro que vai me ajudar a mostrar para você algumas ideias do reverendo Onésio. Quem é que começou o culto no Antigo Testamento? Não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi Sete lá atrás, foi, na verdade, o próprio Deus. O Senhor esquematizou o culto de Israel, o Senhor esquematizou o esquema de sacerdócio, o esquema de sacrifícios, e Ele determinou a forma litúrgica como tudo isso deveria acontecer. Quando você vai para o livro dos Salmos, especialmente, você vai encontrar um cancioneiro, você vai encontrar o saltério, pelo qual os poetas contribuíam para que o culto tivesse uma expressão litúrgica. Então, além dos sacrifícios, você tinha esta parte dos salmos que continuam muito importantes na nossa devoção. Além disso, você tinha as profecias que ajudam a interpretar os desígnios de Deus para a vida espiritual do povo. E a parte das Escrituras, você tem o desenvolvimento da sinagoga, que é uma forma do judeu poder adorar a Deus em qualquer lugar onde ele estivesse colocado,
e assim ele teria a oportunidade de ler a Bíblia, de cantar e de orar. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos que Cristo é o mediador do culto no Novo Testamento, e Deus recebe o pecador na sua presença por meio de Cristo, na força do Espírito Santo de Deus. Então é o culto que nós reconhecemos que é apropriado para a igreja, não mais os ritos, mas um programa de culto que seja ao mesmo tempo racional, carregado emocionalmente com as verdades da palavra de Deus e cantado com alegria de coração, orado com intensidade, não é? Na confiança de que Cristo está mediando a nossa relação com Deus. Um segundo aspecto que seria mostrar que o propósito do culto é colocar a pessoa que adora à disposição de Deus. É muito séria esta questão. Não é um programa, não é um show, não é uma demonstração de capacidade artística. Quem prepara uma liturgia, quem pensa numa liturgia, quem busca Deus para uma liturgia, deve buscar todas as partes que são eficientes no sentido de conduzir o adorador para ficar à disposição de Deus, para que o Senhor realize a sua vontade na sua vida e, por seu intermédio, a sua vida seja preciosa diante de Deus, perante o mundo. Um terceiro ponto: não é a igreja que chama Deus para ser adorado, e sim o Senhor que convoca e reúne seu povo. É claro que nós temos horários, porque se não tivéssemos horários não haveria ordem. Mas quando nós nos reunimos, nós devemos entender que nós não estamos chamando a Deus. Deus não está distraído em outra parte, não é? E tem que comparecer ao nosso culto naquele horário. Na verdade, Deus está presente em todos os momentos, e quando a gente se reúne, a gente entra para a presença de Deus, porque Ele chama para essa adoração. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai tributar a Deus honra, adoração e louvor, enquanto Ele produz união fraterna, santificação, comunhão e ação missionária. Nós nos reunimos não é para aparecer, nem para demonstrar as nossas capacidades. Nós nos reunimos para nos fortalecermos mutuamente na graça do Senhor. Nós precisamos uns dos outros e cada um é exortado a apresentar o seu serviço a Deus. Compete ao dirigente ou à dirigente ter os elementos da liturgia que ajudem a igreja a olhar para cima e, ao mesmo tempo, olhar para o lado e se edificar mutuamente. E a última coisa desta tela é que o culto não é um tempo de piada, apesar de eu fazer muita brincadeira, mas não é tempo de nós nos distrairmos com coisas nossas, nem descermos de nível a respeito da nossa linguagem, não é? Não é uma conferência, não é um encontro jovial de pessoas, não é uma aula de escola bíblica dominical. O culto tem uma linguagem digna e nobre, e essa nobreza de linguagem deve ser respeitosa, deve evidenciar o respeito a Deus, do adorador, quando fala com Deus ou quando fala a respeito dele. Vamos para a próxima tela, em que nós continuamos lembrando que o culto é um serviço espiritual. É claro que tem músicas que precisam ser bem tocadas, tem leituras bíblicas que precisam ser bem feitas, tem orações que precisam ser teologicamente corretas, tem o som da igreja que precisa ser muito bom, tem a imagem que precisa ser transmitida de maneira muito boa, tem aspectos profissionais que precisam ser, claro, bem tratados. O culto não pode ser feito de qualquer maneira.
E quem faz a liturgia também não pode fazê-la de qualquer maneira. Tem que ser muito cuidadoso no preparo e na sequência, na apresentação da liturgia. Mas o culto é espiritual, sobretudo. E Onésio Figueiredo coloca uma coisa muito importante para a gente. A espiritualidade do culto se dá quando a vontade de Deus e a presença do Espírito controlam a vontade e o espírito do adorador. Quando a liturgia nos conduz a uma reflexão boa, profunda, de quem é Deus, de quem sou eu, o que Deus fez por mim, como eu posso responder a Deus pelo bem que Ele fez a mim, o que Ele tem para me dizer, eu preciso estar submisso, sim, à vontade de Deus e à presença do Espírito controlando a minha vontade e o meu espírito. Eu preciso esquecer a vida que eu tenho, confiar na graça inteiramente e saber que Deus vai cuidar da minha vida. Então, este processo de levar o adorador a imergir na comunhão com Deus é um trabalho que demanda da nossa parte vida. Preparar uma liturgia é fácil, mas a gente tem que estar vivendo para a glória de Deus, para conduzir a liturgia. Não podemos ter pecado não confessado, precisamos estar em ordem com Deus para poder transmitir aquilo que Deus nos dá pela liturgia aos demais irmãos. E assim convidar a congregação toda para se dedicar ao Senhor. Mais um ponto é que a direção do culto tem uma ordem. O apóstolo Paulo dizia para a gente fazer tudo com ordem e decência. Ele mesmo dizia, olha, um tem isso, outro tem aquilo, mas se faça tudo com ordem e decência. A direção do culto pertence a Deus, claro, por meio de pessoas que conduzem a liturgia. Então, abre aspas aqui, é um sacerdote e profeta retirado de uma comunidade sacerdotal e profética para estar à frente de seus conservos em nome de Cristo. Então, se você sente no coração o desejo de fazer uma liturgia, naquela ocasião, você é a pessoa da comunidade sacerdotal que se torna o sacerdote para conduzir os irmãos de fé ao culto do Deus triuno. Sério, não é? Importante demais. Um próximo item da nossa instrução aqui é que nós precisamos lembrar que não existe diferença entre adorador e adorador. Todas as pessoas salvas pelo Senhor Jesus Cristo, independentemente da cultura, do dinheiro que tem, da condição social, enfim, ou de qualquer outra condição, não há diferença de adoradores. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a igreja toda é sacerdócio real de Cristo. Mas quem é que pode dirigir a liturgia? Menos a da Santa Ceia. Pois é, qualquer crente em Jesus Cristo que tenha capacitação, consiga verbalizar diante da congregação a sua firmeza na fé, o seu conhecimento bíblico, a sua indicação das partes da liturgia, não é? Então podem dirigir a liturgia, menos a da Santa Ceia, homens, mulheres, jovens, adolescentes e até crianças. O que a gente tem que ter cuidado? Sempre tem que ter o cuidado de se manter a ordem cultica, ou seja, os elementos da liturgia precisam estar todos ali. E um último ponto é que, falando do culto reformado, a reforma foi buscar nas teofanias de Israel e nas liturgias das sinagogas os fundamentos do culto. Nós copiamos isso da história, não apenas da história bíblica, como também da história eclesiástica. E nós, então, encontramos nas liturgias do passado, nas teofanias de Israel, esses fundamentos do culto, como é que ele é organizado, quais são os elementos constitutivos e qual é a ordem
sequencial. Muita gente comenta, os cultos são todos iguais. Nós não fazemos isso porque a gente copia o culto anterior para fazer o seguinte. A gente depende da Escritura para compor a liturgia do próximo culto. E nós utilizamos, obviamente, não apenas textos do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. O mais famoso de todos eles é a teofania de Isaías 6. Você se lembra que Isaías estava muito triste pela morte do rei Uzias, e ele então estava no templo, ele recebeu uma visão de Deus no trono, cercado dos anjos, não é? E proclamando a santidade de Deus, e ele se viu numa condição de pecado, o povo dele era um povo pecador, então Deus chama pessoas para enviá-las, e Isaías se oferece, e Deus lhe dá as instruções que ele precisa seguir para andar na carreira profética. Então, o primeiro ponto desta visão é a visão da glória de Deus. Quando você vai para a liturgia, quem é Deus? Você tem realmente que conduzir a comunidade a contemplar a glória de Deus. Deus é visto como rei, entronizado, majestoso e glorioso, e você pode se inspirar lendo Isaías 6, versos 1 e 2. O próximo ponto é observar a atividade dos anjos naquela teofania. O que aconteceu com eles? O que eles faziam? Eles voavam em torno do Senhor e eles, sem cessar, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Ora, nós temos que perceber que se Deus nos chamou para cultuar o seu nome, nós não podemos começar de maneira diferente o culto, a não ser observando esta glória de Deus e adorando o Senhor. É muito importante, então, nós termos todas as partes desta adoração ligadas entre si. A música, a oração, a leitura bíblica, todas elas devem falar da santidade de Deus. Nesse momento, não é tempo da gente confessar pecado. Não é tempo da gente pedir ajuda para um determinado problema. É tempo de nos deliciarmos diante da visão que Deus nos dá da sua grandeza. É um tempo de imensa reflexão em torno da grandeza de Deus. E você vai conduzir uma pessoa à liturgia, esse tempo tem que ser passado assim, com muita seriedade. E aí vem o próximo passo. Isaías viu a sua condição real. Ele se sentiu muito mal de Deus ser tão santo, tão grandioso, tão puro, e ele não ser. O que ele fez? Ele disse: ai de mim, eu sou um pecador, eu habito no meio de um povo pecador. Meu querido irmão, minha querida irmã, é necessário que nesse ponto a visão da glória de Deus, a adoração tenham sido bem feitas, no sentido de levar o povo a perceber a sua condição de vida. Então, a confissão acontece no confronto do pecador com a santidade de Deus. Eu vejo nesse ponto do culto que, às vezes, o dirigente da liturgia não dá tempo da pessoa refletir sobre o seu estado, nem a pessoa que ele convida para orar. Então, a praxe tem sido assim: abaixe a sua cabeça, faça a sua oração pessoal, confesse os seus pecados a Deus, e daqui a algum tempinho, nosso irmão ou nossa irmã vai orar. Pois é, o nosso irmão, a nossa irmã que vai orar, às vezes não está prestando atenção no culto, e ele começa a orar logo em seguida. Ele não deu tempo para ninguém pensar na sua própria vida. E a gente precisa, na liturgia, fazer com que a pessoa reflita sobre a sua vida. Se ela vai fazer isso, é problema dela.
Mas nós precisamos gastar tempo com este processo da pessoa reconhecer-se pecadora, porque Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e só pode acontecer isso se a pessoa confessar seus pecados. O próximo passo da teofania mostra, então, que há um perdão. Um anjo vem do altar de Deus com uma brasa e toca nos lábios do profeta, e com isso o pecado dele é perdoado. Nós precisamos levar o nosso povo a entender que, se houver uma confissão sincera, há um perdão, com certeza. E a pessoa precisa, então, nesse momento, receber uma palavra assegurando o perdão de Deus. E, preferencialmente, esta palavra não deve ser a minha declaração, seu pecado está perdoado. Não, é uma palavra da Escritura, a fim de que a pessoa possa ter consciência do seu perdão. Mas já que eu vi a glória de Deus, eu adorei a Deus pela grandiosidade dele, não pelo que ele fez, mas pelo que ele é. Eu confessei os meus pecados a ele, porque eu sou pecador. E agora eu me lembro que ele me perdoa diante da minha humilhação. O próximo passo é louvar. Não existe necessariamente uma fala de Isaías acerca de louvor na teofania de Isaías 6. O que existe é uma inferência de outras partes de Isaías, inclusive, mas é impossível que depois de confessarmos os nossos pecados e termos consciência do perdão de Deus e de já estarmos na comunhão de Deus, não é? Nós não louvarmos o seu nome, e seria a gratidão a Deus por sua bondade, por sua misericórdia, pelo perdão em Cristo. Gente, quando pensamos na obra libertadora de Cristo, o nosso coração deve pular de alegria diante desta graça. E quem conduz a liturgia não é animador de auditório, não é uma pessoa que procure levar a igreja a um êxtase, é uma pessoa que procura conduzir a comunidade no sentido de ser um louvor extremamente sério, mas ao mesmo tempo extremamente edificante, extremamente abençoador. Eu tenho notado que a nossa igreja tem cantado com vigor, com alegria, com expressão, os louvores a Deus. Tomara que Ele esteja aceitando tudo isso, porque Deus olha o coração. Mas compete a nós escolher boas músicas para a expressão de louvor e, naturalmente, e principalmente, escolher boas passagens bíblicas que refletem a graça de Deus para conosco, e as orações sejam de louvor mesmo. Então, se na oração de adoração eu não confesso pecados, na oração de confissão eu reconheço a autoridade de Deus sobre mim, mas na oração de louvor eu glorifico a Deus pela salvação que eu recebi em Cristo. Eu glorifico a Deus pela presença do Espírito Santo na vida. Eu glorifico a Deus por todas as circunstâncias abençoadoras que Ele tem posto na minha vida. Então nós chegamos ao tempo de dedicação, porque Isaías ouviu essa pergunta de Deus: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Eu quero ir, eu quero ir. Quer dizer, o adorador está pronto, o adorador foi alcançado. Então você nota que este tempo de dedicação, ele pode ser um tempo em que você convida o crente a se oferecer a Deus em santidade para servi-lo na igreja, servi-lo no mundo e para sustentar o reino de Deus. Nós temos o costume na igreja de todas as reuniões públicas de culto, né, de escola bíblica dominical, nós temos o ofertório. O ofertório é uma parte do culto, mas não é todo ele.
a gente precisa pensar que aquela pessoa que está adorando a Deus conosco na igreja precisa ser conduzida a se oferecer a Deus. Então, esse é um princípio de liturgia que nós precisamos prestar atenção. Convidar as pessoas à consagração. E muitas vezes a gente faz isto lendo textos bíblicos que nos desafiam, lendo textos bíblicos que nos fazem disponibilizar para Deus. A penúltima coisa que nós temos no culto é o espaço da intercessão. Nós temos um tempo do culto em que nós envolvemos as pessoas que estão necessitadas, nós envolvemos as causas diante de Deus e nós então pensamos que se somos uma comunidade de sacerdotes, nós temos o dever de interceder debaixo da autoridade do sumo sacerdote que é Jesus. Então, este momento de intercessão nem sempre é utilizado no culto moderno. A intercessão é uma parte fundamental para que a gente, de fato, se entenda como comunidade sacerdotal na terra. A igreja é a comunidade, é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo e, por isso, no culto público tem espaço para intercessão. E a última coisa, naturalmente, é a edificação da igreja. E vemos no texto de Isaías que Isaías perguntou: até quando eu devo pregar? Então Deus determinou as condições de como ele deveria atuar, e isto significa que Deus, então, falou no culto. E quando Deus fala no culto, nós estamos naturalmente dizendo que a palavra de Deus é pregada no culto, é pregada com zelo, é pregada com prudência, ela expressa a vontade de Deus para seu povo. Há dias atrás eu tive uma conversa com certa pessoa que me disse assim, que na igreja dela as pessoas são reveladas na hora. Então eu tive o privilégio de dizer assim: olha, na nossa igreja é um pouco diferente. A pessoa que é responsável por pregar é revelada antes. Quero dizer, ela busca da parte de Deus aquilo que deve ser dito e estuda profundamente a fim de não colocar pensamentos seus. Pois é, quem vai conduzir a liturgia deve saber que a parte mais significativa do culto, mais central do culto, é a pregação da palavra. Porque é Deus falando com o seu povo, é Deus respondendo, não é? Vamos recordar tudo isso que vimos. Nós temos inicialmente a visão da glória de Deus, a adoração, depois nós confessamos os nossos pecados, temos consciência do perdão, louvamos a Deus pela obra que Cristo fez na cruz, nos dedicamos a Ele, intercedemos pelos outros e aí ouvimos a voz do Senhor. A liturgia, então, consiste desta imitação da teofania de Isaías 6. Então, se você disser assim, afinal de contas, qual é o esquema da liturgia? O que eu tenho que pensar, o que eu tenho que preparar? Olhe, eu estou colocando tudo aquilo que a gente já conversou um pouco. Não é? Tudo aquilo que a gente já conversou um pouco. O convite ou a chamada à adoração, a adoração, a confissão ou contrição, o perdão ou consciência de perdão, o louvor, a dedicação, a intercessão, edificação ou mensagem, a bênção final e o amém comunitário. O reverendo Onésio colocava as pastorais e avisos no meio do culto. Eu confesso que eu não gosto desta prática. Eu prefiro que todas as pastorais, todos os avisos, todos os recadinhos sejam dados após a bênção apostólica e o amém comunitário. Eu prefiro isto, porque distrai o crente desse crescente que você vê no programa. Então é importante você não perder a linha de raciocínio da liturgia e você ir apresentando cada aspecto dessa liturgia por meio de textos bíblicos, por meio de orações,
por meio de música. Aí, quando acontece ceia e quando acontece batismo, que é uma exclusividade do pastor, estes sacramentos são inseridos no culto, eles fazem parte do culto, eles não são colocados fora da liturgia, eles são colocados dentro da liturgia, e eles podem ficar aqui colocados dentro do louvor, mais especificamente da dedicação, seria um bom momento para colocar na edificação, intercessão, ou mesmo após o sermão, mas nunca fora do culto, porque eles fazem parte do culto. E, naturalmente, em cada uma dessas partes, você pode utilizar leitura bíblica, oração, ou hino, ou cântico, preferencialmente pertinente àquela parte. Então, o nosso inário, por exemplo, é um inário que tem essa divisão litúrgica. É fácil você encontrar os hinos que são referentes a uma determinada parte do culto. E você pode escolher esses hinos para cantar dentro daquele momento do culto. Tá certo? O reverendo Onésio também contribuiu na sua apostila com textos bíblicos sugeridos para cada parte. Nós vamos deixar aqui anexado neste vídeo um arquivo que mostra claramente textos, frações de textos, capítulos inteiros, enfim, os tamanhos são diferenciados, mas para cada parte do culto. Você deve ter esses textos porque eles vão te ajudar a desenvolver a liturgia. Vai ficar muito mais fácil para você dizer, bom, na adoração, que texto bíblico fala de adoração? Na intercessão, que texto fala de intercessão? E assim por diante. Vai ficar à sua disposição e realmente eu espero que você deseje, se você tem facilidade para falar com o público, se você está ganhando esta facilidade e você sente no coração que pode ser uma pessoa que nos ajude na liturgia do culto, é necessário que você entenda por que nós realizamos o culto dessa maneira e, ao mesmo tempo, se prepare bem, que você leia livros que falam sobre adoração, sobre confissão de pecados, sobre dedicação, sobre louvor, sobre todas as partes litúrgicas, que você veja os comentários das pessoas abalizadas para isso, e assim, então, você se ofereça a mim, o pastor da igreja, para fazer parte do grupo de pessoas que hão de dirigir a liturgia dos nossos trabalhos neste ano. Eu desejo que Deus abençoe sua vida e que este material tenha sido útil para você, em nome de Jesus.